Desenvolvimento. Esta é a palavra de ordem no Brasil. As grandes cidades do Sudeste são polos importantes desse desenvolvimento e têm, sob sua influência, regiões muito extensas, com cidades que muitas vezes têm características e vocações bastante diferentes das grandes metrópoles. Com uma área de aproximadamente 14 mil quilômetros quadrados e cerca de 700 mil habitantes, a região que compreende os municípios associados à ANVI vive o desafio de implementar um ritmo de crescimento autônomo a partir de uma rede integrada, sustentável e independente dos grandes centros. A ANVI acredita que este modelo de gestão compartilhada é possível. Por isso, em 2008 foi lançado o PDR, Plano de Desenvolvimento Regional, para estimular a cooperação entre suas cidades, respeitando sempre a identidade social e cultural e as vocações econômicas da região. O PDR visa identificar as características e potencialidades da nossa região para planejar, organizar e implementar uma rede estratégica de cogestão entre os municípios. O objetivo é diminuir as desigualdades e fomentar o desenvolvimento. 13 cidades da nossa região analisaram suas carências e vocações para a elaboração dos seus planos diretores. Essa fase foi marcada pela participação ativa dos cidadãos. A Graciele, que faz parte da nossa equipe, acompanhou isso bem de perto. Então, Gra, como foi o trabalho realizado nesses últimos meses? Olha, Ivane, foi muito interessante ver de perto o diálogo que acontecia entre população, equipe técnica e gestores. Cada um trouxe a sua experiência com a sua visão da cidade e nas reuniões foi possível perceber a opinião do outro. Tinha gente que pensava igual, gente que pensava diferente, mas o mais importante foi perceber que a opinião de cada um ela era ouvida, era considerada. Cada um fala o seu, o que acha, o que não acha, que deve, não deve, pode ser mudado ainda alguns itens que tem, para no dia ter a votação. Participando desse plano, a gente fica por dentro e vai crescer tanto a cidade como os municípios. Esse jeito agora é a comunidade mesmo que colocou os itens que precisavam que a cidade está precisando. Eu acho que tem que ter mais núcleo, mais juntar as cidades todas, uma ajudar a outra. E a gente vê que sozinho não dá, né? Tem que unir forças para resolver os problemas. Nós viajamos muito, né, Ivane? E com essas viagens eu pude perceber que cada município tem a sua particularidade sim, mas também tem muitas coisas em comum, o que pode contribuir na hora de pensar o plano de desenvolvimento regional. Sabe, Ivane, eu acho que dessa forma a gente entra no caminho certo para conquistar o desenvolvimento bem representativo dentro do estado e do país. Pois é, Gra, a população da região também está atenta. Alguns pontos apareceram com frequência nos encontros dessa primeira fase. Tratamento de esgoto, calçamento, esse negócio de lixar dos lixos, da água. Então, tudo que for possível para a qualidade de vida melhor dos habitantes do bairro e da cidade. A gente depende sempre dessas estradas hoje boas, porque para poder ter um escoamento melhor da nossa produção. A saúde é importante na nossa vida, porque sem a saúde eu não sou nada. Congado é forte. A comunidade é a maior aliada no processo de licenciamento ambiental e de preservação de todo esse patrimônio ambiental que existe. Todos esses temas serão trabalhados na segunda fase do PDR, quando as cidades já envolvidas na primeira fase se juntam a outras 13 que já tinham desenvolvido seus planos diretores. Nesta fase serão feitos levantamentos técnicos nas 26 cidades. Os dados reunidos servirão como base para análise e planejamento da etapa regional. Cada tema será discutido num encontro temático específico, que apontará os principais desafios e oportunidades. Assim, serão definidos os objetivos e as metas para a administração pública. Nestes encontros temáticos, os municípios também estabelecerão como implementar este planejamento, sempre de forma integrada. Para concluir o trabalho, estamos discutindo toda a potencialidade da região, né? E como podemos colocar toda essa potencialidade dentro de um plano de desenvolvimento regional, contemplando eixos importantes como a saúde, a educação, o desenvolvimento econômico, entendendo que, muito embora cada um tenha o seu plano diretor, nenhuma cidade vive isoladamente. Na Associação Livre Regional, como uma entidade que congrega os interesses dos municípios que têm um traço em comum. Ao mesmo tempo, chamando para realizar um trabalho uma instituição igualmente regional e que tem, por consequência, o dever de conhecer as peculiaridades desses municípios
mas não de modo isolado, de modo autárquico ou de modo estanque. Ao contrário, de modo regional, como diz o nome, percebendo quais são os elementos comuns, quais serviços públicos podem ser compartilhados, quais as iniciativas econômicas que, desenvolvidas em um município, poderão atingir ao município vizinho ou que está um pouco mais adiante, dentro de uma visão quase que holística das atividades sociais, econômicas e de empreendimentos públicos naquela região. Hoje, com a participação de gestores de todos os municípios, iniciamos essa nova etapa. O Plano de Desenvolvimento Regional é uma realização do Governo do Estado, municípios associados à ANVI, em parceria com a FUNED-UENG. A FUNED-UENG, em seus 45 anos de tradição, firmou-se no Centro-Oeste Mineiro como polo de formação profissional e ética em diversas áreas de atuação. É uma instituição que acumula capacidade técnica para atuar em processos coletivos de pactuação, aspecto catalisador do planejamento regional. Para a FUNED foi muito importante pelo fato de ser uma instituição que, pela própria natureza dela, de uma instituição filantrópica de colaboração com o poder público, ela pôde consolidar o seu processo de inserção na região, né, Centro-Oeste de Minas Gerais. E acho que para os municípios não tem dúvida nenhuma que pela primeira vez na história de todos esses municípios, eles realmente puderam, com a participação efetiva da comunidade, né, produzir um instrumento de planejamento que deverá nortear, né, os rumos do município para os próximos 10 anos. Durante os meses de trabalho, percebemos que é grande a expectativa a respeito de um planejamento que leve em consideração os nossos saberes, as nossas necessidades e as nossas vocações. Eu espero que a nossa cidade cada vez mais, né, possa estar evoluindo, progredindo, né, sempre caminhando para frente. Eu estou aqui hoje justamente por causa disso, porque eu estou pensando no futuro da minha filha. Tem que continuar acompanhando. Aprendendo e manifestando os nossos interesses, não hoje, mas pelo futuro. O PDR propõe um modelo de gestão integrada, uma rede comprometida com o desenvolvimento regional, uma rede que compreende a todos, sociedade civil, poder público e iniciativa privada, uma rede que respeite e valorize a identidade da nossa região. Estrategicamente, tudo se transforma quando o um se transforma em grupos, os grupos em comunidades, as comunidades em cidades, as cidades em regiões, as regiões em países, países em continentes, continentes em mundo. O individual se converte em plural sem perder as características básicas. Vê o poder de ser singular, mas integrado com muitos outros, fazendo de cada um a força de todos. Assim, criam-se oportunidades de fazer da região um conjunto com sonhos semelhantes, crescendo juntos e integrados em todos os níveis, tornando mais fortes seus indivíduos e suas instituições. Andar junto no compasso dá a cada sonho um ritmo para, no compasso certo, caminhar e conquistar o desenvolvimento, pessoas melhores e felizes, cidades integradas e uma região mais forte. Plano de Desenvolvimento Regional, o Centro-Oeste Mineiro em desenvolvimento.